Evangelho de João, no capítulo de número 3, passagem importante com respeito ao batismo, para considerarmos que, a despeito das promessas que o Senhor coloca sobre os nossos filhos, é necessário nascer de novo. E assim, então, vamos considerar essa preciosa doutrina da palavra do Senhor em João 3. Vamos ler dos versos 1 até o verso de número 15, mesmo assentados, porém com toda atenção e reverência. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicando a Deus o seu auxílio, sua assistência na exposição da sua santa palavra. Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Diante, ó Deus, das palavras do nosso Mestre, de Jesus Cristo, nos apresentando, ó Deus, questões de peso eterno, questões de vida ou morte, e que possamos, ó Deus, dar ouvidos às palavras do Senhor Jesus, sondar o nosso coração e buscá-lo enquanto há esperança. Sustenta o teu servo que fala contigo, abençoa-nos, para que com a tua graça possamos ser fiel à tua própria palavra. Fica conosco, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, a pergunta mais fundamental que todo homem, toda mulher deve responder nessa vida é essa: você já nasceu de novo? Essa é a pergunta crucial que o Senhor Jesus Cristo apresenta nessa passagem. Essa pergunta
queridos irmãos, querida congregação, não diz respeito a perguntar se meramente você crê que existe um Deus que lhe criou. Não diz respeito a perguntar se você é membro de uma igreja, se você frequenta o culto, se você é assíduo nas atividades da igreja, se você é conservador, reformado ou até mesmo puritano. A pergunta é simples e direta da parte do Senhor. Você já nasceu de novo? Queridos irmãos, segundo consideramos o que o Senhor Jesus Cristo nos diz nessa passagem, não há nada mais importante do que termos uma resposta pessoal e firme para esta pergunta. É importante considerar isso, meus irmãos, porque estamos todos caminhando para a morte. Verdade é que, aproximadamente, diariamente, morrem mais de 150 mil pessoas em todo o mundo. A morte é uma realidade na vida de todo homem. E todos os dias, milhares e milhares e milhares de pessoas vão para o inferno perecer eternamente, porque jamais nasceram de novo. Esses não podem entrar no reino de Deus, esses não podem nem sequer ver o reino de Deus. São pessoas com histórias de vida, como eu e você. Pessoas comuns que tiveram seus filhos, que amaram, foram amados, enfrentaram as lutas dessa vida, sofrimentos e alegrias, porém não importa nada disso, se não nasceram de novo, não podem ver o reino de Deus. E a realidade, meus irmãos, que queremos por vezes abafar é que mais cedo ou mais tarde a morte também baterá na nossa porta. E geralmente é mais cedo do que pretendemos. Chega antes do que planejamos. A maioria de nós, na nossa arrogância, vive como se fosse viver eternamente. Não considera o fim de todos os homens. Salomão diz que maior sabedoria há na casa do luto do que na casa da galhardia ou da alegria. Porque na casa do luto se contempla o fim de todos os homens. E um dia a morte chegará na sua tenda, chegará na sua família, chegará na sua casa. E se você não está pronto para ter uma resposta a essa questão tão crucial, você padecerá no juízo. Pois diz o Senhor Jesus no verso 3, que em verdade te digo, eu te digo uma verdade crucial, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E assim, meus irmãos, o que temos nessa passagem é o Senhor Jesus Cristo nos ensinando, ou nos trazendo a nossa séria consideração, essa doutrina tão fundamental, que é a doutrina da regeneração, ou também chamada de novo nascimento. O que vemos nessa passagem, meus irmãos, é o Senhor Jesus em um diálogo com Nicodemos, o maioral dos fariseus, um dos principais mestres da lei. E que vemos é o Senhor Jesus reconduzindo Nicodemos para as questões fundamentais. Nicodemos procurou o Senhor Jesus na calada da noite, com suas próprias perguntas, com suas próprias dúvidas, questionamentos diante daquilo que ele via na vida e no ensino do Senhor Jesus. Perguntas talvez secundárias, perguntas de pequena relevância, e diante daquilo o Senhor tira tudo de lado e apresenta a ele o aspecto mais importante, o aspecto do novo nascimento. E é isso que o Senhor Jesus sempre faz, não é? Ele sempre reconduz a nossa mente, os nossos questionamentos para aquilo que é mais importante. Foi assim que ele fez no capítulo seguinte, em João 4, com a mulher samaritana, que estava ali, a princípio, preocupada com a sua sede, preocupada em saciar a sede do seu corpo, obtendo água da fonte de Jacó, mas o Senhor Jesus redireciona aquela mulher para uma sede espiritual que só pode ser saciada com a água viva, que só Ele poderia dar. Ele faz isso com Marta, não é? Lá em Lucas.
Uma mulher preocupada com os muitos afazeres dessa vida, atarefada com isso, com aquilo. Então o Senhor Jesus redireciona ela para a prioridade, para a única coisa necessária, que é quedar-se aos seus pés e ter comunhão com Ele. O Senhor faz isso com o jovem rico. Aquele jovem rico, fariseu, preocupado demais com as exigências externas da lei. O Senhor então redireciona aquele jovem rico para a religião do coração, a religião interna, não meramente de tarefas e ritos e atividades, mas da essência de ter um coração regenerado para com Deus. E o Senhor Jesus faz isso novamente com o mestre Nicodemos, um fariseu orgulhoso da sua descendência de filho de Abraão, que o Senhor Jesus o reconduz para a doutrina fundamental do novo nascimento. E assim a minha oração, a minha súplica a Deus e esperança é que o Senhor Jesus nessa manhã o reconduza de onde você estiver, dos seus pensamentos, das suas preocupações temporárias, passageiras e terrenas, e passe a considerar a questão mais importante, a questão celestial, a questão no qual o seu destino eterno depende. E você pondere seriamente a respeito de como está o estado da sua alma. E assim, meus irmãos, queremos então considerar essa passagem, João 3, sobre o seguinte tema: você já nasceu de novo? E queremos considerar 3 pontos. Primeiro, queremos considerar a necessidade do novo nascimento. Em segundo lugar, o que é o novo nascimento. E por último, as marcas do novo nascimento. A necessidade, o que é e as marcas do novo nascimento, para que possamos sondar em nosso coração se de fato nascemos de novo ou não. Porém, meus irmãos, antes de considerar essas questões, precisamos observar um pouco do contexto. No capítulo 2, nós vemos que o Senhor Jesus, no capítulo anterior, ele estava em Jerusalém por ocasião da celebração da Páscoa. Ele estava ali juntamente com o povo de Deus, e naquela ocasião o texto sagrado nos diz que ele, além de ensinar, ele operou muitos milagres e sinais portentosos. E diz-nos o texto, no verso 23, que muitos, verso 23 do capítulo 2, que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos ficaram impressionados com os prodígios, com os milagres que o Senhor Jesus poderia e estava fazendo ali, certamente curando enfermos, dando vista aos cegos, fazendo mudo falar, operando curas e prodígios e milagres, e muitos ficaram impressionados. Não poderiam negar o que os seus olhos estavam vendo, e passaram então a dar crédito ao Senhor Jesus. Porém, meus irmãos, a verdade é que a fé daquelas pessoas era uma fé não salvífica, não era uma fé verdadeira no Senhor Jesus, era apenas um reflexo ou uma reação por estarem impressionados com o que viram. O verso 24 do capítulo 2 deixa isso claro. Quando após dizer que muitos creram no nome de Jesus, o Senhor Jesus diz que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Por trás daquela aparente demonstração de crença em Jesus, por estarem impressionados com a sua obra, os seus sinais, os seus milagres e maravilhas, estava um coração não regenerado. Estava um coração não transformado, que não havia verdadeiramente nascido de novo, mas que o Senhor poderia ver. Ele conhecia todos. Ele conhecia que aquele povo ainda tinha um coração duro, não transformado, e por isso o Senhor não se confiava a eles. E é do meio dessa multidão, meus irmãos, de homens impressionados com os milagres do Senhor, porém não regenerados, que surge um Nicodemos, o maioral dos fariseus. Ele, diante do que ele viu durante o dia, o Senhor operar, à noite, ele resolve procurar o Senhor Jesus. E em certo sentido, Nicodemos também, ele creu, entre aspas, em Jesus Cristo. Ele também ficou impressionado com o que ele testemunhou. E ele veio até Jesus. E ele veio com grande deferência. Veja o que diz no verso de número 2.
Nicodemos se refere ao Senhor Jesus nos termos mais elevados. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Assim foi a declaração de Nicodemos, a introdução dele ao falar com o Senhor Jesus. E, meus irmãos, é uma forma de se referir ao Senhor Jesus impressionante, especialmente vinda de um fariseu. Ele chama o Senhor Jesus de Rabi, de mestre. E isso vindo da boca de Nicodemos, meus irmãos, tem grande significação. Pois Nicodemos, ele era um rabi, por direito. Ele era um mestre. Ele era da parte dos fariseus, aqueles que eram zelosos pela lei, estudiosos da lei. E ele não era um fariseu qualquer, ele era um dos maiorais entre os fariseus, um dos principais dos fariseus. E esse que de fato ocupa essa posição elevada diante de toda a sociedade judaica, ele agora vem e se refere a um mero carpinteiro, a um homem que jamais frequentou a escola rabínica, que jamais cumpriu aquilo que os homens determinavam como pré-requisitos para ser chamado de rabi. Ele vem e se humilha e chama Jesus Cristo de rabi, e quer dizer mestre. Porém, mais do que isso, ele faz a declaração impressionante de que ele reconhece que o Senhor, Deus, o enviou. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Uma mente bem lógica, não é? Ele viu os sinais, ele viu os prodígios, e ele concluiu e deduziu: isso é evidência de que esse homem é enviado da parte de Deus. E, meus irmãos, as reivindicações do Senhor Jesus, que aqui Nicodemos reconhece, dá crédito, não são reivindicações pequenas. Ele reivindica como sendo aquele que é o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, o cumprimento da promessa, o filho de Davi, o filho de Deus. Afirmações de grande peso. E Nicodemos acreditou nisso. Ele reconhece, ele chega ao ponto de dizer que ele é enviado de Deus. Que grande peso, que grande avanço que Nicodemos faz aqui no seu reconhecimento do Senhor Jesus. Porém, meus irmãos, pela resposta de Cristo a essa aparente introdução de deferência a ele, nós vemos que Nicodemos ainda não tinha entendido absolutamente nada da essência da mensagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou a ele e falou a ele a respeito daquilo que ele ainda não tinha experimentado. Nicodemos era o mestre da lei, versado na religião, conhecia a Torá, certamente de cor, muitas partes. Era mestre, ensinava a outros. Porém, ao mesmo tempo que ele era um mestre, aquele que estava, podemos dizer, ocupando os púlpitos das sinagogas, ele era ignorante, absolutamente alheio, ignorante do poder da religião no seu próprio coração. Ele não tinha conhecimento de Deus. Ele tinha um conhecimento intelectual, ele tinha um conhecimento teórico, ele ainda tinha um conhecimento a ponto de se dedicar e se admirar e reconhecer grandes coisas. Mas ele não tinha a experiência da verdadeira conversão. Ele não conhecia Deus de modo experimental, apenas teórico. Ele ainda não tinha provado e visto que o Senhor era bom, como diz o salmista. Por isso o Senhor Jesus reconduz aquele homem para ponderar naquilo que era mais importante, mas que ele faltava. Nicodemos tinha muitas coisas. Nicodemos tinha muitas credenciais, mas ele não tinha um coração regenerado. E por isso o Senhor disse para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porém, Nicodemos ficou confuso. Verso 4 nós lemos que, como ele diz ao Senhor Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Talvez Nicodemos aqui estivesse pensando que Cristo poderia operar mais um milagre.
Ele fez tantos milagres, Nicodemos testemunhou. Sinais e prodígios, será que ele está falando de um milagre no qual um homem velho volta ao ventre da sua mãe e nasce de novo? Que ignorância desse homem. Que incapacidade. Um homem tão religioso, tão elevado na condição da sua posição na igreja, no meio do povo de Deus, um mestre da lei, mas que não entendia nada. Mas o Senhor Jesus então reafirma para ele a importância dessa verdade no verso 5. Em verdade te digo, Nicodemos, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. E meus irmãos, o Senhor Jesus fala isso para Nicodemos. Era uma ideia que para Nicodemos e sobretudo para um fariseu não fazia o menor sentido falar em um novo nascimento. Porque se tinha algo que um fariseu se orgulhava, que dava a ele muita confiança de que de fato ele pertencia ao reino de Deus, que ele estava dentro com toda certeza no reino de Deus, era justamente o seu nascimento. Eles eram filhos de Abraão, segundo a linhagem da carne. Eles eram descendentes da promessa, semente santa, geração santa, herança do Senhor, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era isso que dava a eles grande orgulho, dava grande segurança de que pertencia ao povo de Deus. Ele tinha um pedigree invejável com respeito ao seu nascimento. Não foi isso que diz o próprio apóstolo Paulo quando ele deu testemunho da sua conversão lá em Filipenses, no capítulo 3, quando ele diz que antes da sua conversão ele se orgulhava na carne, pois ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O apóstolo Paulo, ele era puro sangue, podemos assim dizer. Assim como Nicodemos, sangue santo, nascimento privilegiado. Porém, o Senhor diz para esse homem: você não entendeu ainda nada. Importa-vos nascer de novo. É preciso nascer de novo. Nascer de novo para quê, Nicodemos? Diz o Senhor, pergunta-se Nicodemos a si mesmo: para quê? Mas o Senhor Jesus conhecia a sua necessidade. Nicodemos precisava nascer não da carne ou do sangue, mas do alto, da água e do Espírito. É como se o Senhor Jesus tivesse dito a Nicodemos: Nicodemos, o reino de Deus não está baseado em fundamentos carnais, em humanos e terrenos. O meu reino é um reino espiritual, é um reino celestial, que procede dos céus, procede de Deus. E não importa, Nicodemos, se você é filho de Abraão, não importa, em última instância, se você tem um pedigree santo. O mais importante é que você seja filho de Deus, que você tenha nascido da água e do Espírito. Por isso ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui nós já temos aplicações para nós, não é? O Senhor aqui está nos ensinando que não temos absolutamente nenhum fundamento carnal para nutrir uma segurança de que de fato pertencemos ao reino de Deus. Talvez como Nicodemos você conheça bem a Bíblia. Você lê a Bíblia regularmente. Talvez você seja um mestre no meio do povo de Deus. Você seja aqueles que instruem os cegos no caminho em que devem andar. Mas se não nasceu de novo, diz o Senhor Jesus: em verdade te digo, não entrará no reino de Deus. Você talvez pertença a uma linhagem santa, tenha sido ninado nos braços da piedade, ensinado desde a sua meninice as sagradas letras, aprendido desde a sua meninice as sagradas letras que pode torná-la sábia para a salvação. Porém, se não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez você seja um líder na igreja, labute na igreja com grande diligência, dedicação, sacrifício, e você der o seu próprio corpo para ser queimado. Todos os seus bens aos pobres.
Mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De modo, meus irmãos, a doutrina do novo nascimento é uma doutrina necessária. Não é uma questão secundária, que podemos nos dar o luxo de ter opiniões incertas ou inseguras com respeito à nossa própria experiência. Importa-vos, diz o Senhor, é necessário nascer de novo. Do contrário, toda a sua religiosidade vai perecer com você no inferno, como Nicodemos, e você não entrará no reino de Deus. É necessário. Mas o que é então, meus irmãos, em segundo lugar, o novo nascimento? O que é ter essa experiência que o Senhor aqui fala que faltava em Nicodemos, para que pudéssemos ter a garantia e a certeza de que entramos no reino de Deus? O que significa nascer de novo? Obviamente que Nicodemos estava confuso, não é? Para ele, nascer de novo era nascer fisicamente uma segunda vez. Talvez Cristo estava falando aqui de um milagre que ele poderia fazer. E talvez você também esteja confuso. É uma doutrina abstrata quando se fala de regeneração, conversão, novo nascimento. O que vem a ser isso? Que os crentes dizem que passaram por essa experiência. O que é nascer de novo? Queridos irmãos, eu acho que a resposta para essa pergunta se encontra aqui, bem resumida, no verso 6. Veja comigo. No verso 6, o Senhor apresenta uma breve definição para Nicodemos, por dois ângulos, do que vem a ser o novo nascimento. Ele diz que o novo nascimento, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está o que é o novo nascimento. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele nos diz o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é nascer da carne. Não é ter um mero nascimento natural, ou, no caso aqui, era o grande pecado dos judeus, a arrogância por serem filhos da promessa, filhos da carne. Havia uma presunção carnal neles, que o Senhor Jesus aqui corta o mal pela raiz e diz: se você nasceu da carne, não me importa, como diz João Batista, para os fariseus que vieram até ele com o coração não regenerado, para receber o batismo de arrependimento. João Batista repreendeu duramente, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque o Senhor pode transformar pedras em filhos de Abraão. Não comecem a dizer: sou filho de Abraão, eu tenho direito a todas as coisas. João Batista simplesmente lança todas essas coisas de lado e aponta para a necessidade de ser um verdadeiro filho de Deus. Talvez mais duro ainda do que João Batista foi o próprio Senhor Jesus, não é? Quando se referiu aos fariseus, filhos de Abraão, presunçosos, arrogantes e carnais como filhos do diabo. O Senhor Jesus disse isso. Ele diz: o diabo é o vosso pai. Você já parou para considerar isso? Que talvez a sua linhagem espiritual esteja ligado ao maligno, a Satanás. E que você pode estar vivendo toda uma vida externa, como a de Nicodemos, aparentemente regrada, moral, correta, justa, aos olhos humanos, mas servindo e cumprindo os propósitos de Satanás, que é o vosso pai. O que é nascido da carne é carne, diz o Senhor. Mas ele apresenta também por um aspecto positivo o que é o novo nascimento. Não é algo carnal, não é algo meramente humano, mas é algo espiritual. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está o novo nascimento. Nascer do Espírito. Nascer do Espírito, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus não está se referindo ao Espírito do homem, propriamente dito. Como se o novo nascimento fosse uma redescoberta da espiritualidade. Um despertar o interesse do homem para que, de fato, ele tenha
uma alma eterna e que ele deve agora considerar aspectos espirituais da sua vida, como se fosse apenas um novo interesse que ele agora despertou e nutre na sua própria experiência. O que ele aponta para aqui para nós nessa passagem, é que nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo de Deus. Não é algo que nós fazemos em nós mesmos, não é um mero fenômeno natural. Nascer de novo não é meramente ter interesses e assuntos espirituais nos nossos lábios. Não é uma inclinação mera para ler e conversar sobre assuntos espirituais. Se fosse assim, era muito fácil provocar um novo nascimento. Bastava apresentar para alguém uma literatura boa e interessante espiritual, apresentar a essa pessoa outras pessoas cristãs, que são as pessoas mais maravilhosas, excelente companhia para a sua vida, mostrar e argumentar as vantagens de uma vida cristã, e assim convencer naturalmente, racionalmente, pela lógica meramente, que vale a pena seguir o caminho de Deus. E a pessoa assim, então, pode ficar convencida de que esse é um bom caminho a se seguir. Porém, isso não é o novo nascimento. Podemos compartilhar os nossos hobbies com outras pessoas assim. Convencê-las de questões terrenas a respeito da validade de certas posições aqui e ali, mas o novo nascimento é um fenômeno sobrenatural que não pode ser produzido pelo homem, não pode ser manipulado e nem explicado socialmente. Não é como despertar para um novo hobby. Não pode ser manipulado ou fabricado pelo homem, nem explicado por causas naturais. É isso que o Senhor Jesus diz quando fala no verso 8, não é? Quando fala da soberania do Espírito Santo nesse processo. Ele fala: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É um fenômeno que acontece na vida do homem que vem da parte de Deus. Incontrolável. Por mais que o homem tenha avançado na ciência, existe uma coisa que o homem ainda não aprendeu a controlar, que é o vento, não é? O vento o homem ainda não domou. Muito menos o seu Santo Espírito. O Espírito do Senhor, meus irmãos, é indomável. Ele é soberano nessa ação de operar o novo nascimento do homem. O novo nascimento, então, meus irmãos, é uma experiência divina no coração do homem. É algo quando Deus faz brilhar no nosso coração a luz de Cristo. E nos transforma. E nos faz ser novas criaturas. Isso quer dizer, meus irmãos, isso aponta para nós a realidade da nossa impotência e incapacidade humana para produzir um novo nascimento. Se dependesse de mim, eu com minhas próprias mãos abriria o seu coração e lhe daria um novo coração, mas não depende de mim. Não depende de nenhum de nós. Depende unicamente de Deus ter misericórdia. Depende do Espírito soprar aonde Ele quer, quando Ele quer, como Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Ele é soberano. A salvação pertence a Ele. Foi isso que Ele mostrou ao profeta Ezequiel, não foi? No capítulo 37, Antigo Testamento. Quando o Senhor trouxe o profeta para contemplar um vale cheio de ossos secos, restos mortais, e perguntou ao profeta: pode esses ossos reviverem? Certamente a resposta que o profeta deve ter pensado é não. Mas se Deus está perguntando, ele respondeu com mais cautela e disse: Senhor, tu sabes. A minha experiência, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, jamais vi um osso ficar de pé e andar. Mas se o Senhor está perguntando, é porque tem coisa aí. Tu sabes. O Senhor então disse ao profeta: profetiza, fala a minha palavra ao vale de ossos secos. E assim ele o fez. E enquanto ele fazia, diz-nos o relato bíblico, que o Senhor soprou sobre aqueles ossos. E fez vir os tendões, os músculos, a pele. Eles ficaram de pé e o Senhor soprou um espírito.
E eles se tornaram almas viventes. E o Senhor estava ensinando então ao profeta a respeito da sua soberania, de que o homem está morto naturalmente em seus delitos e pecados, de por si só ele não pode fazer absolutamente nada para se ajudar. Você é impotente, incapaz, como um osso, de trazer nova vida a si mesmo. Mas para Deus tudo é possível. Talvez você pergunte se Deus é soberano, então nisso. Se o novo nascimento é um fenômeno sobrenatural que eu não controlo, vem de Deus, o que é que eu posso fazer? É melhor eu sentar na minha cadeira e esperar que Deus opere. Enquanto isso eu vou continuando, o Senhor me dá licença, que eu vou continuando vivendo a minha vida de pecado. Enquanto Ele não opera em mim, eu vou continuar seguindo o meu curso carnal. E se um momento Ele quiser me salvar, Ele salvará. Afinal, Ele é soberano, não é? Meus irmãos, o Senhor é soberano na salvação. Sem dúvida alguma. Mas essa mentalidade de passividade e de inércia é alheia ao ensino bíblico. E embora seja verdade que nós não podemos mudar a nossa natureza, nós sabemos quem pode fazer. Nós sabemos que Deus o pode. E que, portanto, embora seja impossível aos homens, como diz o Senhor, para Deus, tudo é possível. E devemos buscá-lo para pedir que Ele o faça. Devemos suplicar a Ele que de fato Ele nos dê a conversão. De que Ele opere em nós esse transformar, esse novo nascimento, essa operação do Espírito em nossa vida. Porque Deus é o Deus de toda esperança. É Ele mesmo que nos encoraja a fazer isso, não é? Deixa eu lhe apresentar alguns encorajamentos para buscar a Deus, para que Ele lhe dê um novo nascimento. Em primeiro lugar, considere que Deus é a sua única esperança para ver o reino de Deus. Não existe plano B no caminho da salvação. Não existe alternativa. Não existe nenhum atalho. Talvez você pense, eu vou tentar por mim mesmo. Se Deus não faz, eu vou tentar por mim mesmo. Eu vou trabalhar para ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa direita. E quem sabe assim, Deus, no final das contas lá, me aceita. Não. Em verdade te digo, se ninguém nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não existe alternativa, não existe plano B. Só existe um caminho de salvação, operado por Deus no novo nascimento em nós. É Ele que o faz. Então busque. Você não tem outra alternativa. Mas considere também, em segundo lugar, que Deus mesmo o exorta, o encoraja a buscá-lo para a salvação. É Deus quem faz isso, não é? Ele diz, eu sou soberano, mas Ele diz, me peça. Não foi isso que Ele disse à mulher samaritana? Ah, se você soubesse o poder de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E Ele lhe daria a água da vida. Se Ele pedisse, Ele daria a água da vida. Ele daria a vida eterna. Ele transformaria o seu coração. Então somente, querido, peça com fé e sinceridade que Ele dará. Ele pede a você para pedi-lo. Ele lhe ordena a pedi-lo. Mas em terceiro lugar, considere também que se Deus exorta a todos os homens a buscá-lo para obter a salvação, significa que Deus está disposto a nos salvar. Significa que o seu coração está inclinado e propenso para isso, não é? Você não pode desejar a sua própria salvação mais do que Deus está disposto a salvar um pecador. A palavra de Deus nos diz numa passagem maravilhosa que vamos considerar hoje à noite, em Miqueias 7, que o Senhor, Ele tem prazer na misericórdia. Ele se deleita em perdoar, Ele se deleita em salvar, Ele se deleita em conceder nova vida às suas criaturas que se arrependem dos seus pecados. Considere que nunca ninguém jamais veio a Cristo para obter vida e saiu de mãos vazias. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 6,37 que o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aquele que se dobrar diante de mim, suplicando, Senhor, salva-me, regenera-me, dá-me um novo coração, um coração transformado.
Faz-me uma nova criatura. De modo nenhum ele o lançará fora. Ele o rejeitará. Isso nos diz, meus irmãos, então, em último lugar, que se nós não buscamos a Deus e não obtemos melhor, o novo nascimento, a culpa não é de Deus, é nossa. Talvez você diga, se Deus é soberano e eu não nasci de novo, a culpa é dele? Porque ele não quis, não é isso. A culpa é sua. Porque você não buscou o Deus gracioso. Porque você rejeitou voluntariamente o convite da sua graça para ser salvo. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse, não foi para os fariseus novamente. Em João 5, apenas 2 capítulos depois dessa passagem, no verso 39, o Senhor diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter delas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí ele conclui, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês aqui não querem. É que tem um coração obstinado. É que amam mais os prazeres e o pecado e preferem continuar habitando nas trevas para que continue ali vivendo em pecado do que vir para a luz e ser exposto e ser salvo por Deus. Deus é soberano, meus irmãos, mas nós temos a responsabilidade de buscá-lo. Buscá-lo por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho de Deus, do homem para Deus. O próprio Senhor Jesus falou a Nicodemos que o Filho do Homem, ele haveria de ser levantado sobre a terra, com referência à sua cruz, para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna. Buscar a Deus por meio de Cristo, meus irmãos, é o caminho certo de salvação. É um caminho estreito, mas é um caminho seguro. Um caminho bem delineado e marcado, apontado por Deus e pelos seus santos servos, profetas e ministros, de que esse é o caminho da vida, andai por ele. O caminho onde o Senhor nos abençoa, transformando a nossa vida. Nascer de novo é ser transformado por Deus, no nosso coração. Mas, meus irmãos, qual é a dificuldade que nós temos? Em terceiro lugar, no nosso terceiro ponto, para considerar essas coisas. A dificuldade que temos, meus irmãos, é justamente de discernir o novo nascimento da nossa própria experiência. É assim com o vento, não é? O vento, ele é invisível. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Não podemos pegar no vento, não podemos colocar o dedo e palpá-lo. Assim é a obra do Espírito. Ela não é visível. Ela não se manifesta com a aparência exterior, mas é algo misterioso. E é importante considerarmos isso, meus irmãos, com respeito às marcas do novo nascimento, em terceiro lugar, porque a primeira coisa que devemos considerar que o novo nascimento não produz necessariamente são sinais visíveis e tangíveis. Alguns estão esperando por essas coisas, por uma experiência sobrenatural. Experimentando ver o céu se abrir, ter uma visão de Deus, uma visão do Senhor Jesus, ou talvez ouvir uma voz, ou sonhar um sonho, ou ter uma palavra profética profetizada para você, dizendo que você é um servo de Deus. Alguns estão esperando um milagre acontecer diante dos seus olhos para então crer em Cristo. Os pentecostais aguardam o falar em línguas como uma grande marca de que temos o Espírito Santo nos regenerando e nos transformando. Porém, meus irmãos, todo esse tipo de subterfúgio para julgar o novo nascimento apenas traz insegurança, medo, pavor, pois são experiências subjetivas e vagas, não é? Não é apenas o fruto do Espírito. Há muitos que falaram em línguas e que estão no inferno hoje. Operaram milagres em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor disse para eles naquele último dia, nunca vos conheci, vocês não nasceram de novo, não podem entrar no reino de Deus. Experiências não é o que marcam a vida de um novo nascido. Mas qual é então, em último lugar, as marcas de um novo nascido? Daquele que nasceu de novo, foi regenerado e transformado. Meus irmãos, são várias transformações. A primeira delas, como já próprio diz a expressão, ele passa a ser um novo homem, não é?
Ele nasceu de novo. E embora ele ainda tenha a sua identidade retida, ele sabe, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Completamente diferente. O velho homem foi desfeito, algo novo foi posto em seu lugar. É uma transformação interior radical. Não é meramente uma versão melhorada de você mesmo. Alguns pensam que o novo nascimento é apenas eu melhorado. Não. O novo nascimento é você morto e sepultado em Cristo Jesus, porém ressuscitado com Ele para uma nova vida, completamente nova, marcada por várias transformações. Esse novo nascido, ele tem uma nova mente, a mente de Cristo, para pensar as coisas de Deus, para pensar como Deus pensa, para ter a sua mente informada pela palavra de Deus, informada pela revelação de Deus. O homem natural, ele é arrogante nos seus pensamentos, não é? Ele é autônomo. Ele se julga o juiz de todas as coisas. Ele é a medida final da compreensão da vida e da morte. Por isso temos tantas religiões dos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu tenho as minhas opiniões, são diferentes da sua. Mas o que nasceu de novo, ele recebe uma nova mente, uma mente espiritual, capaz de discernir as coisas de Deus. O Salmo 10, verso 4 diz que o perverso, na sua soberba, ele não investiga, ele não pensa espiritualmente. E que não há Deus são todas as suas cogitações. Naquele que não nasceu de novo, Deus está fora dos seus pensamentos. Ele não considera Deus naquilo que ele vai fazer, pensar e raciocinar. Deus não é um elemento determinante na equação da sua mente. Mas a mente regenerada é a mente cativa ao Senhor, cujos pensamentos são celestiais, são formados e moldados pela palavra de Deus. E ele está pronto a questionar a realidade que ele experimenta pela sua própria experiência, diante daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é o seu baluarte. Romanos 12, 2 diz o seguinte, que não devemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Você pensa os pensamentos de Deus? Você considera a vontade de Jesus Cristo nas suas cogitações e planos? Deus é o Senhor soberano das suas decisões. O novo nascimento é assim. O novo nascido é assim. Mas ele não tem apenas uma nova mente, ele tem também um novo coração. Uma nova afeição. Uma nova disposição para amar o que Deus ama e para odiar o que Deus odeia. Significa que você vai ter desprezo por coisas que antes você amava. Antes você se entregava ao pecado. Você se entregava a prazeres mundanos e terrenos que ofendem a Deus, que são contrários a Deus. Mas agora você passa a desprezar essas coisas. O Salmo 97, verso 10 diz o seguinte: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Aborrecei o pecado. Amar a Deus ou ser nascido de Deus envolve odiar o pecado, odiar o mal, e por vezes isso significa aborrecer-se de si mesmo. Quando vemos o pecado sendo manifestado na nossa própria vida. Você já se sentiu nojo de si mesmo? Você já sentiu asco por aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você foi capaz de fazer, que tanto ofendeu o Deus que lhe criou e lhe salvou, a ponto de desprezar-se? E talvez exclamar como o apóstolo Paulo exclamou: ó desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O novo nascido odeia o que Deus odeia. Ele odeia o pecado. Mas o novo nascido, ele ama o que Deus ama. Ele ama as coisas de Deus. Ele ama a palavra de Deus. O seu coração está inclinado para Deus e para todas as suas coisas. Tudo aquilo que está relacionado a Deus agora passa a ocupar o ponto principal das suas afeições.
A casa de Deus, a palavra de Deus, a oração, a igreja, a esperança, a vida eterna, tudo que é celestial, ele coloca nas suas afeições. Ele ama a Deus mais que tudo. Mas em especial, ele ama o Senhor Jesus Cristo. Essa é talvez uma das maiores marcas de um novo nascido, não é? É o amor pelo Senhor Jesus Cristo. É ter Cristo como dono absoluto, incontestável do nosso coração. É ser constrangido diariamente pelo amor de Cristo. É enxergar pela mente iluminada a beleza de Cristo e ser atraído por Ele. Ele não é apenas um mero líder que tem ensinamentos interessantes, que tem alguma utilidade para a minha vida. Mas para o novo nascido, Jesus Cristo é o amado da minha alma. É aquele por quem o meu ser ansia. Por que você quer ir para o céu? Talvez você responda: para não ir para o inferno. Para não ter que sofrer. O novo nascido, ele quer ir para o céu para ele ver Jesus. Para ele poder abraçá-lo. Ver Jesus Cristo com os seus próprios olhos, poder tocá-lo, beijar os seus pés, chorar lágrimas de gratidão, enxugar com os nossos cabelos e adorá-lo, porque Ele é a primazia de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o resplendor da glória, e para o novo nascido, Jesus Cristo é o amado das nossas almas, e só uma mente transformada, regenerada tem essa marca. Tem esse amor profundo pelo Senhor Jesus. Mas o novo nascido, ele também, em terceiro lugar, ele tem uma nova disposição da vontade. É uma mente regenerada, um coração regenerado, mas uma vontade regenerada, transformada, que agora o inclina para querer fazer a vontade de Deus. Para querer se submeter ao Senhor da sua vida. Cristo e Deus não é apenas o seu Salvador, é o seu Senhor. Ele agrada cumprir os seus mandamentos. É o seu maior interesse e desejo viver para o seu inteiro agrado. Aquele que nasceu de novo, ele pergunta como salmista no Salmo 116, verso 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar em troca? Nada eu posso recompensar, nada pode compensar aquilo que Deus fez por mim. Mas aqui está a minha vida. É por isso que os filhos de Deus se chamam servos de Deus, escravos de Deus. Pois não mais vivem para cumprir a sua própria vontade, mas vivem agora para cumprir a vontade de Deus, de Jesus Cristo, se conformar à sua imagem. O novo nascido deseja parecer com Cristo. Esse é o maior desejo nosso. É imitá-lo. É ser como Ele é. É ter os seus santos atributos refletidos em nós. Eu gosto muito da expressão que o pastor Osafar usa, quando ele diz que o crente, ele é como que um pequeno Cristo. Pois ele tem a imagem de Cristo refletida em nós. Ele vive, ele deve viver como Cristo. Ele deve andar nos passos do Mestre. Como lemos em Apocalipse 14, que lemos hoje durante o culto. Aqueles que estão com Cristo foram aqueles que seguiram o Cordeiro onde quer que ele fosse. Se fosse para a fornalha, eles iriam. Se fosse para o sofrimento, eles iriam. Se fosse para sacrificar a si mesmo e tomar a própria cruz e segui-lo, fariam assim. Por ser uma nova inclinação da vontade, para fazer aquilo que agrada a Deus. Para, em último lugar, meus irmãos, o novo nascido é ainda alguém que, paradoxalmente, experimenta a grande guerra interior. Pois o novo nascimento, podemos dizer da nossa parte, infelizmente, porém nos submetemos à vontade de Deus. O novo nascimento não nos torna perfeitos. É óbvio, né? Não arranca de uma vez por todas o pecado em nosso coração. Ainda temos que clamar, como diz o apóstolo Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O velho homem já morreu. Somos agora um novo homem. Mas eu gosto da ilustração de Lutero.
Que ele diz que embora o velho homem já morreu completamente, e agora somos um novo homem, enquanto estamos nessa vida, o Senhor amarrou aquele corpo morto, putrefando, fedendo nas nossas costas, e temos que carregá-lo onde quer que a gente vai, e lutar contra o fedor do pecado ainda no nosso coração. Mas o novo homem, ele nunca cede. Ele está sempre guerreando contra o pecado interior, mortificando os feitos da carne. Embora é uma luta, ele não desiste jamais. Se perecer, ele diz, perecerei aos pés da cruz, onde obteu a vitória no meu Salvador Jesus Cristo. E o pecado, então, jamais não terá domínio sobre nós, para viver para ele. Queridos irmãos, queridos amigos, visitantes que estão aqui conosco, em conclusão, eu lhe pergunto, pela graça de Deus, você pode dizer que nasceu de novo? Você pode dizer que já experimentou essa transformação sobrenatural de Deus na sua vida? E que se você olhar para trás, você não se reconhece. Quem você era e quem hoje você é. E a grande mudança é Deus na sua vida. Você pode discernir isso. A forma como o Senhor Jesus nos apresenta essa questão, queridos, nos diz que não podemos ignorar essa pergunta. Sobre o risco de perecermos eternamente. Sobre o risco de, ignorados ou iludidos com a nossa boa condição, irmos para o inferno. Tem um texto em Provérbios de Salomão que diz que os nécios são loucos por seu desvio. Os nécios são mortos pelo seu desvio, digo. E os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É possível caminhar sorrindo no caminho do inferno, achando que está tudo bem, achando que você viveu e tem vivido a melhor vida. E nessa loucura de uma impressão de uma vida bem-sucedida, você ainda não nasceu de novo. E como diz o Senhor Jesus, em verdade vos digo, que não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. Mas se pela graça de Deus você pode dizer que sim, você humildemente reconhece que Deus tem trabalhado na sua vida, e que a despeito ainda dos seus muitos pecados e muitas falhas, Cristo é o seu Senhor, você o ama, e que você jamais teria coragem de largá-lo, que você quer se dedicar para Ele, sua vida, a vida dele, sua vida dele. Alegre-se, meu irmão, pois você verá e entrará no reino de Deus. Você reinará com Ele, sentará em tronos com Ele, diz o Senhor. E ao final você pegará a sua coroa e lançará aos pés dele. E você gozará das felicidades eternas. Marina, importa-vos nascer de novo. Aqueles que ainda não conhecem a Deus, importa-vos nascer de novo. Em verdade vos digo, diz o Senhor, se não nascer de novo, não podemos entrar no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e opere em todos nós a salvação que pertence a Ele. Amém. Meus irmãos,